Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez o professor Cristiano aqui, passando para dar continuidade aqui nas nossas aulas deste ano, tá ok? Hoje, nessa aula, nós iremos fazer a correção da atividade que foi enviada a semana passada, onde nós trabalhamos o tema O Mundo Contemporâneo e o Antigo Regime em Crise, destacando aqui o movimento filosófico da época do século XVI, XVII, ali século XVIII, chamado de iluminismo ou de ilustração, tá ok? Eu quero recapitular o que foi trabalhado com vocês a semana passada, no que foi enviado através da atividade, aquele texto e aquele link, onde é importante você perceber que o século XVIII ali, ele ficou conhecido como o século das luzes. Por que ele ficou conhecido como o século das luzes? Porque foi através desse movimento filosófico da época que levou e destacou que a razão seria a base, o norte, que levaria aquela sociedade que estava se formando nos grandes centros urbanos, né? Através das grandes revoluções que vinham acontecendo ali, naquele momento ali do despertar da burguesia, do controle do antigo regime que representava o poder absoluto dos reis. Então, ou seja, aqueles dogmas que eram trabalhados com os reis através da própria Igreja Católica Romana, quando dizia o que o homem podia e não fazer, através dessa representatividade do rei, né? No caso ali, ele sendo a pessoa de Deus escolhido para ditar o que você teria que fazer. Né? Qual era o seu papel nessa sociedade que estava nascendo ali no período onde a burguesia começou a tomar os mares, né? Através das grandes navegações ali por Portugal, e essa burguesia, aqueles pequenos comerciantes, eles começam a acumular grandes riquezas e a partir daí começaram a questionar, né, o que os reis eles colocavam, né, como imposição a essa classe social que estava nascendo quando eles se lançaram, né, ali no início ali da busca, né, dos caminhos às Índias, né, em busca das especiarias. Então, ou seja, o movimento filosófico conhecido como iluminismo, que também ficou conhecido no século XVIII como século das luzes, né, como eu já expliquei aqui, também tem outra nomenclatura, chamada também de ilustração, certo? É conhecido também com esse termo, né, ilustração. Então, ou seja, o que você ouvir falar sobre iluminismo, ou séculos das luzes, ou movimento ilustório, né, de ilustração, né, movimento de ilustração, tudo isso nos leva a grande momento chamado de iluminismo, certo? O movimento iluminista. Então, repito, é importante você aprender a partir dessa introdução aqui, dessa correção dessa atividade. Movimento filosófico, conhecido como século das luzes, ilustração, certo? Tudo isso nos leva ao movimento iluminista, ok? Esse movimento ele vai se dar a partir do momento de uma crise política, certo? Que estava acontecendo ali no final do século XVIII, diante desse poderio, né? Esse monopólio que os reis tinham nas suas mãos, né? O rei, naquele antigo regime, ele tinha o poder de legislar, ou seja, criar as leis, ele tinha o poder de executar essas leis e também tinha o poder de julgar, né, a vida do indivíduo. Alguns reis se destacaram, como o Henrique VIII, ali na Inglaterra, ele se destacou que até ele ficou com um quarto poder, era o poder religioso, né? Ele teve ali uma briga com o Papa Alexandre VI, na ocasião, que não aceitou anular o casamento dele.
E aí ele rompe definitivamente com a Igreja Católica, e aí o rei ele detém, além do poder, repito, de legislar, executar e de julgar, tinha um poder religioso nas mãos, tá bom? Então vamos nós. As ideias desses filósofos iluministas percorreram não só ali a Europa, né? Mas esse pensamento, né, de compreender o mundo ultrapassou as barreiras do continente, né, do velho continente conhecido hoje como Europa, ok? Isso levou a influenciar no campo da política, da época que era desenvolvida, no campo econômico também que estava sendo desenvolvido, e ali eu chamo a atenção de vocês nesse momento do início do capitalismo, certo? Que estava dando ali o primeiro passo com as grandes navegações marítimas que Portugal, Espanha, aqueles países, a Inglaterra se lançaram, né? Com a Revolução Industrial da Inglaterra, com a Revolução Francesa, e aí foi se moldando, né, esse sistema que hoje nós conhecemos, que é o capitalismo. Então, houve uma nova entendimento de como seria essa economia, principalmente no campo científico, né? Os iluministas, eles levaram a razão como a base central de toda a formação, a transformação filosófica, social, econômica, política, religiosa, dentro de uma caixa mágica, que eu vou simbolizar assim, no caso, a ciência, né? Tudo tinha que estar embasado na ciência. A ciência que daria, né, a martelada final do que era para ser e do que não era para ser. O que era verdade e o que era mito. Então, a razão, né, o pensamento filosófico do homem, através desses filósofos, nos levaram a uma condução, a construção social que atinge até os nossos dias atuais. É impressionante como um movimento filosófico do século XVIII, eles conseguiram transformar totalmente um contexto mundial que estava se formando através dessas revoluções industriais, política, econômica que vinha surgindo. E que até hoje nós estamos influenciados por esse pensamento filosófico, ok? Nesse caso, o Antigo Regime foi o período entendido pelos historiadores, né, como eu acabei de falar para vocês, quando o mundo era governado absolutamente pelos reis, né? E esses reis, eles tinham um poder, um tipo de governo arbitrário, né? Um governo totalmente autoritário, e eles ditavam as regras conforme o seu bem-querer. Essa era a verdade. E essa burguesia, né, essa classe econômica, né, através do acúmulo de riquezas, e também essa burguesia começou a investir, né, no pensamento filosófico, nas pesquisas científicas, e aí começaram a surgir vários questionamentos, eles começaram a perceber, não, esse tipo de sistema não pode mais continuar, isso atrapalha os nossos negócios, né, as intenções que essa classe que estava surgindo, que antes era dominada e explorada, e vai passar com o tempo, né, com o passar dos séculos, vai passar a ser a classe dominante e exploradora, que é os nossos dias atuais, ok? Então, as ideias filosóficas iluministas, elas nos ajudam a compreender, de certa forma, o contexto que nós estamos vivendo hoje, certo? E um desses filósofos que vai se destacar muito nesse período é o filósofo Jean-Jacques Rousseau, né? Ele afirmava, dentro do pensamento filosófico dele, que o homem ele era bom, né? O homem ele tinha nascido bom, Deus tinha criado o homem bom. Porém, Rousseau acreditava que por causa da natureza do homem, no sentido social, certo?
a sociedade, aquela nova forma de conviver em coletividade, corrompia esse homem que, segundo Rousseau, ele era um homem bom, de natureza bom. Então ele acreditava e defendeu até o fim que esse tipo de sociedade que estava sendo construída por essa questão humanista, né, vamos dizer assim, na questão dos reis autoritários, fazia com que o homem se corrompesse. Ok? Também vale destacar que as bandeiras, né, os temas que o iluminismo defendeu, além da libertação do homem desse tipo de regime autoritário, arbitrário, né, do antigo regime, quando os reis eles dominavam, era a questão que teria que haver um novo sistema de governo para que pudesse resolver os problemas sociais daquela época. No caso, se destaca outro grande filósofo, né, o Barão Montesquieu. Né? Montesquieu, ele se destacou através da sua forma, né, filosófica de pensar que o governo que estava, o poder que estava na mão dos reis tinha que ser dividida, né? Ela tinha que ser compartilhada, dividida em 3 formas de governo, ou seja, o governo de executar, outro de legislar e o outro de julgar. E isso teria que partir da coletividade, da escolha, né, dos indivíduos que iriam representar essa sociedade que estava se formando ali naquele período. Né? Então o rei ele perderia esses poderes e esses poderes passariam para o povo. Né? Daí o termo da palavra democracia. O termo democracia é uma junção, certo? É uma aglomeração de 2 palavras gregas, que demo quer dizer povo e cracia quer dizer governo, ou seja, governo do povo. Democracia significa governo do povo. Então esse povo que foi explorado, certo? Um povo que foi dominado por um regime autoritário desses reis absolutos, né? Na época do regime absoluto, iria ter uma nova transformação social de pensamento, atitude desse homem. A partir que esse governo, dividido nesses 3 poderes, repito, executivo, legislativo e judiciário, iria levar a esse homem, essa nova sociedade, um novo contexto social que tanto a burguesia cobrava, e eles utilizavam desses filósofos, né, desses pensamentos filosóficos para quebrar, romper com um regime que já duraria aí há vários séculos na Europa. Tá bom, gente? Então, é importante entender que os iluministas acreditavam que a razão ia conduzir esses seres humanos ao progresso. Né? Então, no final desse pensamento filosófico é isso. Eles acreditavam, esses filósofos, né, os iluministas, os burgueses da época que defenderam essa bandeira, que só a razão poderia, certo, levar o ser humano a um progresso. Ok? Eles defendiam isso. E com o passar do tempo, a ignorância, né, o fruto da irracionalidade desapareceria, ok? E teríamos então uma humanidade mais esclarecida, uma humanidade, uma sociedade mais justa e democrática. Essa era a ideia. Né? Mas ao passar dos anos, né, nós iremos aprofundar que não foi bem assim. O importante é você entender isso, né, que isso foi o resultado dessa luta filosófica através desses iluministas, tá bom? Então, se você prestar atenção, hoje o Brasil ele é influenciado através disso. A nossa Constituição de 1988 está baseada nessa ideia filosófica. Olha aí, ó, lá do século XVIII, você percebe que a nossa Constituição está justamente no pensamento de Montesquieu. Se você prestar atenção, nós temos os 3 poderes, né, independentes entre si, onde esses representantes são eleitos pela vontade do povo. Né?
No caso, o executivo, ele tem a representação, o presidente, né? No caso, o presidente Bolsonaro, ele representa esse poder, o executivo, que a sede fica em Brasília. Aí temos também o outro presidente, que hoje, nesse momento, é o Arthur Lira, que foi eleito 2 semanas atrás, né, que representa o parlamento, ou seja, a Câmara Legislativa Federal. Ali aqueles parlamentares, ou seja, os deputados federais, eles vão representar esse povo que elegeram esses deputados para criarem as leis que serão executadas pelo executivo, no caso o presidente Bolsonaro. E o terceiro poder, que hoje nós temos o ministro, que foi eleito também recente agora, que é do Poder Judiciário, que antes era o Fux, não, o Fux. Eu estou esquecido, gente, mas o importante é que vocês entendam que o nosso sistema de governo tem esses 3 representantes, tá bom? Então vamos nós. Então, mediante essa introdução da nossa atividade, né, que nós iremos corrigir agora, a nossa atividade, nós iremos agora adentrar aqui nas questões. Foram 4 questões enviadas para vocês, e a primeira questão, o enunciado já nos diz assim: qual filósofo iluminista se destacou ao afirmar que o ser humano nascia bom, mas a sociedade era responsável por torná-lo mal? Qual foi? Nós temos 4 opções nessa questão. O primeiro, ele diz que é Montesquieu. Foi ele, Montesquieu? Não, não foi Montesquieu. Nós vimos aqui na introdução que Montesquieu, ele foi um filósofo iluminista. De fato, ele se destacou por um pensamento que ele dizia que o rei teria que perder esse poder, e esse poder tinha que ser dividido em 3 esferas de poder: executivo, legislativo e judiciário. Então não é Montesquieu, então não é o item A. Vamos para o item B. O item B diz aqui que é Thomas Hobbes. Também não foi. Ou seja, quem foi Thomas Hobbes? Thomas Hobbes, ele foi um filósofo, ele foi um matemático, ele foi um teórico político, ele foi um cara grande pensador contra essa contratualista, ou seja, essa contradição que os iluministas defendiam, né? Ele foi na contramão dos pensadores da sua época. Ele morreu defendendo a monarquia como sistema de governo para essa sociedade, né? Ele foi na contramão desses filósofos iluministas, né? Thomas Hobbes. Ele foi menos importante? Não, ele foi um homem muito importante para a sua época. Ele contribuiu bastante, mesmo indo na contramão. Inclusive, ele tem uma grande obra, um livro chamado Leviatã, certo? É um livro magnífico, uma leitura que nos ajuda a compreender esse tipo de sistema, né, autoritário, esse sistema que representou através do antigo regime, tá bom? Então não é o item B, Thomas Hobbes. O item C vem Rousseau. É Rousseau? Exato. Parabéns você que acertou a questão C. É Rousseau, né? Jacques Rousseau. Ele foi o cara que afirmou dentro do movimento iluminista que o homem ele nascia bom por natureza. E o homem ele se tornava mal por causa da corrupção que estava instalado nessa sociedade. Então ele acredita que o homem ele se tornava mal por causa da sociedade. É o item C, beleza? E o item D é o Denis Diderot, né? Diderot. Ele foi também um filósofo, ele foi escritor, ele foi muito importante também na época, ele foi também um filósofo iluminista. Vale ressalvar aqui que Montesquieu, Thomas Hobbes, aliás, Montesquieu, Rousseau e Diderot, eles foram filósofos iluministas, né? Só o Thomas Hobbes ele foi na contramão, ele não participou desse movimento, ele não concordava com a ideia do movimento iluminista, beleza? Então, o item C é a resposta da primeira questão. Vamos seguir em frente. Segunda questão nos traz assim o enunciado. Em que época da história surgiu a Ilustração?
O que foi a Ilustração? Lembra que eu falei para vocês no início da introdução dessa videoaula aqui? A Ilustração é a mesma coisa que dizer movimento iluminista. Beleza? Então lembra que vocês, período de Ilustração ou século das luzes, todas essas duas formas de falar remete ao período iluminista, ao movimento iluminista. Então, de fato, a questão, troque a Ilustração e coloque movimento iluminista, aí você vai compreender melhor, que é só uma pegadinha para ver se você realmente aprendeu que Ilustração, séculos das luzes, século, né, das luzes significa o período do movimento iluminista. Então, em que época da história surgiu o movimento iluminista? Item A, antigo regime, no antigo regime, é isso? Você concorda? Acertou. O antigo regime, ali no final do antigo regime, ali na crise, né, do século XVIII, do antigo regime, quando os reis eles vão perder o poder, né, para a burguesia. Lembro a você, para a burguesia. O item B diz que a Idade Média, não é, a Idade Média está lá atrás, no período do momento feudalismo, né, do feudalismo, não tem nada a ver com esse movimento. A Era Vitoriana, o item C, a Era Vitoriana foi a época que a Rainha Vitória, né, do Reino Unido, ela governou de 1830 até 1901, certo? Ela governou o Reino Unido, governou Irlândia, e ela também foi a imperatriz da Índia, né, na época da expansão colonial, né, das grandes nações imperialistas da época, né, do século, finalzinho do século XIX, né, aliás, do século XVIII para o início do século XIX ali, tá beleza? Então é isso. E Belle Époque, o que foi a Belle Époque? Não é a Belle Époque. A Belle Époque foi um movimento cultural, filosófico, de pensamento da época, de como viver na época, artístico, que aconteceu na Europa também, certo? Esse período Belle Époque vai iniciar no final do século XIX e se estende até ali na Primeira Guerra Mundial, né, em 1914. Então, ou seja, de 1890, 80 até 1914, esse movimento filosófico, artístico, intelectual da Europa da época, né, influenciou, sim, muito. Inclusive, Fortaleza, a capital do Ceará, ela foi totalmente influenciada por esse período Belle Époque. Tanto que Fortaleza chegou a ser considerada a Paris, né, do Brasil, né, a Paris, né, onde a cidade de Paris ainda hoje ela representa, né, esse simbolismo de intelectualidade, né, artístico, cultural, nesse sentido. Então, Belle Époque, o item D não foi o item C, era vitoriana, repito, que foi o período que a Rainha Vitória governou Reino Unido, Irlândia, e não foi na Idade Média, no item B. Então é o item A, ok? Antigo regime. Vamos para a terceira questão do nosso exercício, certo? A terceira questão, o enunciado nos diz assim: qual era o objetivo da enciclopédia, certo? A enciclopédia, ela é um conjunto de conhecimentos, certo? Se entendia assim. Esse movimento filosófico, eles defendiam, além de todas as bandeiras que a gente já levantamos no início dessa videoaula, eles também defendiam que teria que haver uma enciclopédia, ou seja, um conjunto de artigos. O artigo, para quem não tem esse conhecimento, é um livro. Vamos dizer que é um livro, um trabalho científico, né? Então, se você pegar, eu vou pegar aqui um exemplo, a Bíblia, por exemplo. A Bíblia não é um livro científico, mas ela tem vários livros, né? Então, desse livro grande que é a Bíblia tem 72 livros. E esses 72 livros, para os católicos, 76 para os católicos e 69 para os cristãos. O fato que é um conjunto de livros, né, que está dentro da Bíblia, onde o termo Bíblia significa enciclopédia, né? Significa esse conjunto
de conhecimento. Então, ou seja, os iluministas, né, os filósofos iluministas, eles acreditavam e defendiam que teria que existir uma enciclopédia, ou seja, um conjunto de artigos, de livros, que tinha que ser dado à população para que essa população pudesse absorver esse conhecimento, esse saber. E a partir da apropriação, né, do domínio desse saber, essa sociedade ela ia se tornar cada vez mais moderna, né? ela se tornaria cada vez mais justa, nesse sentido que os filósofos iluministas defendiam. Ok? Então vamos lá. O item A diz assim: ajudar autores menos conhecidos a serem editados. Não. O papel, o objetivo da enciclopédia, segundo os iluministas, não era promover os autores, né, desses livros, desses artigos. Não. Então o item A não é a nossa resposta. O item B, o objetivo da enciclopédia era para divulgar a produção de cientistas franceses daquela época? Não. Porque naquela época não era só os cientistas franceses que estavam produzindo conhecimento. Era o continente inteiro, né? A Inglaterra, os Estados Unidos também já estavam produzindo. Então, ou seja, era o conjunto de países que produziam. Então, não é verídico o item B, não é a nossa opção. O item C, publicar artigos somente sobre ciências humanas. Falso. Tem nada a ver. A publicação aqui de artigo tanto era das ciências humanas, como as ciências biológicas, ciências científicas, de tudo que você possa imaginar. Certo? Da botânica, né? Naquela época não tinha ciência, né? Não tinha biologia no sentido que nós conhecemos hoje. Era ciências naturais, né? Ciências da natureza. Nesse sentido. Então, o item C também está errado. Então, resta para a gente o item D, e que diz assim: popularizar o saber. Correto, certo? Então, segundo o pensamento filosófico iluminista do século XVIII, o objetivo da enciclopédia era popularizar o saber, ou seja, que todas as pessoas tivessem acesso ao conhecimento. Beleza, gente? Vamos para a quarta questão. A quarta questão do nosso exercício diz assim o enunciado: o iluminismo é uma filosofia, beleza, que deixou marcas profundas na sociedade ocidental. Justamente. Ocidental, gente, lembrando aqui, o mundo é dividido ao meio, né? Do lado oeste é o ocidente, do lado leste é o Oriente. Então, existe dois tipos de pensamento, dois tipos de cultura, totalmente. O Oriente, o lado oriental, é totalmente diferente do lado ocidental. No pensamento, em economia, religião, cada lado, né, vai ter uma particularidade, né, de comportamento social. Beleza? Então, nesse caso, atualmente, né, voltando aqui para o enunciado, atualmente, inclusive, podemos verificar a influência do iluminismo em fatos como... Opa, peraí, ele está dizendo que o iluminismo é uma filosofia e que marcou profunda a sociedade ocidental. Correto. E ele quer saber, atualmente, inclusive hoje, podemos verificar a influência desse iluminismo lá do século XVIII. Né? É isso que ele está dizendo para a gente aqui. Então, ele quer saber em que fatos. O item A, criação da Constituição? Não é a criação da Constituição, porque Constituição significa um conjunto de leis federais, estaduais, municipais, que vai reger uma nação. Então, não nesse sentido, né? Não nesse sentido aqui. Então, o item B é instituição dos três poderes, a instituição, a instalação dos três poderes, é isso. Vamos ver o item C, o que nos diz. Surgimento do parlamento? Não. Surgimento do parlamento não, porque o parlamento ele vai surgir conforme a construção desse pensamento de governar. Né? Então, o parlamento é a Câmara, né, de deputados estaduais, é a Câmara dos vereadores, representando o município. Então, o parlamento não seria essa ideia, né, que o iluminismo nos influenciou nesse sentido. Influenciou, mas não nesse sentido aqui. Beleza? E o item D, vamos ver, elaboração de leis escritas. Não.
elaboração de leis escritas não, porque quem vai elaborar essas leis é o próprio parlamento, né? É o parlamento que vai elaborar essas leis. Então, nesse caso, diante das 4 opções, o item A, o item B, o item C, o item D, o que é mais viável e o que é certo, que conforme que nós vimos, o pensamento iluminista, onde o que vai se destacar esse filósofo é Montesquieu, é a instituição, a criação dos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Beleza, gente? Então vamos para a última questão da nossa atividade. Nessa última questão, o enunciado nos fala assim, ó, o iluminismo ou ilustração, é a mesma coisa, ou também século das luzes, foi uma escola filosófica que criticava abertamente o poder absoluto dos reis. Beleza? Verdade. A gente viu isso aqui. No entanto, segundo o enunciado, né, da quinta questão, os propósitos iluministas, ou seja, os objetivos dos iluministas, propunham um novo sistema político que consistia, ou seja, eles criticavam esses reis absolutos e eles queriam que esse sistema de governo fosse mudado. E é verdade. Então, esse sistema de governo, esse sistema político que eles consistiam, que eles queriam, que eles objetivavam, era o item A. Vamos ler aqui o item A. Na limitação do poder real através da Constituição e das leis municipais? Não. Não é o item A. Eles queriam realmente tirar o poder dos reis, não era limitar o rei, eles queriam tirar o poder desse rei. Então não é o item A. Vamos para o item B. Na divisão do poder absoluto em 3 ramos distintos, mas interligados no executivo, legislativo e judiciário. Gente, a nossa resposta da questão 5 é o item B. Está muito explícito aqui diante do que a gente já trabalhou aqui. Então vamos ver o C, só para confirmar. Na criação de uma assembleia de notáveis em cada país, o que seria essa assembleia? Era um conjunto, uma união, um grupo de notáveis. O que seria notáveis? Homens que eram notados, né? Homens que tinham uma importância, um significado. Não é nesse caso aqui. Para estar lá em cada país seria fiscalizar o poder do rei, não. Né? Para fiscalizar o rei e assim evitar abuso, não teve esse sentido, né? A sétima questão, desculpem gente, o item C da quinta questão não propunha, o iluminismo não queria propor que era para formar uma assembleia constituinte para fiscalizar o rei e assim diminuir o abuso do rei. Não existe, eles queriam acabar com esse tipo de regime de monarquia. E o item D, na supressão da figura do monarca. Gente, o que é supressão? É uma pessoa que seria excluída, extinta. Supressão tem esse sentido de exclusão, de extinção, de ser retirado, né, de ser aniquilado. Esse é o significado do termo de supressão. Então vamos lá. Na supressão, substitua